contos que eu dei, esses são os temas. Tema da loucura é o conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Portanto, esse conto, gente, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, é um conto que tem como temática loucura. A Menina de Lá e As Margens da Alegria são contos que falam de infância, de meninice, de criancice. Violência é o Famigerado e os Irmãos da Gobert. Esses são dois contos de pura violência. E misticismo insólito, são 6 contos que eu dei para vocês, não foram 5. É a Terceira Margem do Rio. Então, gente, dos 6 contos que eu dei para vocês lerem, 1 é de loucura, 2 sobre infância, 2 sobre violência e 1 sobre misticismo, sobre o insólito. Ok? Então, aí são as principais temáticas. Vamos ver um por um. Primeiro, gente, eu faço uma sinopse, assim, ó. Depois, eu fiz um resumo do conto. É uma tela inteira. Vocês sabem que a gente não deve fazer isso, mas isso aqui é uma aula diferente, porque eu tenho que estar explicando o conto que vocês deveriam ler e não leram. E aí eu vou ler para vocês esse conto aí, tá? Bom, a temática é infância. As Margens da Alegria. O narrador é em terceira pessoa, porque existem contos narrados em primeira e terceira. As Margens da Alegria é em terceira. Esse narrador em terceira pessoa, ele se assume na perspectiva de um menino, descrevendo sentimentos de alegria e tristeza. Manja, gente, todos nós temos essas alternâncias, né? De momentos que a gente está alegre, outros momentos a gente está down, outros momentos a gente está up. Sinopse. A história, gente, narra um menino que descobre a vida em ciclos alternados de alegria quando ele viaja de avião pela primeira vez, de alegria quando ele fica deslumbrado pela flora e fauna fora do lugar dele, mas também tristeza pela morte de um peru e pela derrubada de uma árvore. Então, existem momentos de alegria e de tristeza. Através de seu personagem principal, que é esse menino, os seus pensamentos e emoções, o conto tematiza o primeiro confronto dessa criança com a morte, que foi a morte do peru. E a sensação de perda e desolação que ela traz, que seria a derrubada da árvore. Então, nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza. Agora eu vou ler para vocês, porque senão vocês não leem. Preste atenção, tenta botar na cachola. O conto tem como protagonista um menino que viaja com os tios para o local onde estava sendo construída uma grande cidade. Então, esse menino, gente, ele é do interior. E ele vai viajar com os tios dele para um outro lugar em que estão construindo uma grande cidade. Alguém vai dizer, seria Brasília? Não, não é, mas faz de conta, naquela época que Brasília foi construída. Inicialmente conta-se o deslumbramento desse menino durante a viagem de avião. Imagina, uma criança que nunca andou, da chegada da natureza, das novas tantas coisas inéditas que se apresentam a esse menino. Contudo, o alvo de sua maior admiração foi um peru, porque ele nunca tinha visto um peru na vida dele, que encontrara no terreno da pequena casa onde ele e os tios estavam. Então, para a cidade grande que estava sendo construída, tinha um terreno do lado e ele viu um peru. Ele se encantou, gente. Tudo na ave o impressiona. A imponência do peru, as cores do peru, a beleza e o glu-glu-glu do peru. Ele achava lindo aquele peru glu-glu-glu-glu. Se apaixonou. O menino sai para outro passeio, vê outros animais e outros lugares. Porém, a simples lembrança do majestoso peru o deixa extasiado, alegre. Na volta para casa, ele procura o animal, mas descobre que ele havia sido morto para comemorar o aniversário do tio dele. Com o desaparecimento do animal, o menino experimenta sensações desconhecidas. Ele, lá na cidade dele, no vilarejo dele, ele nunca teve
muita tristeza, gente. Aquela aí foi uma das grandes tristezas que ele teve. Então, ele experimenta o desgosto, o desengano e a circunstristeza. Vocês estão vendo que essas palavras são feitas pelo Guimarães Rosa como os neologismos. Tá? A curiosidade e a expectativa com relação a tudo que ainda estava por ser visto, o abandono. Ele fica muito triste que ele não quer mais saber de nada que fica circundando ele, que ele teve o desengano do peru. Passeia novamente com os tios por onde a nova cidade se erguia. De volta, descobre a presença de outro peru. E este não possuía o recacho, o englobo, a elegância do primeiro. Quer dizer, era um peruzinho meio à boca. Mas atenua a sua tristeza. Já anoitecia, quando o menino descobre outro animal que o surpreende. Era o primeiro vagalume daquela noite. A visão do animalzinho deixa-o novamente feliz. Finalmente, e outra vez em quando, vem a alegria. E também, gente, o momento de tristeza, além do peru, é quando ele vê as pessoas, para limpar o terreno, para construir alguma coisa, ficam desmatando as árvores. E aquilo ali, para ele que estava se deslumbrando com aquelas frondosas árvores, vendo o capinar, ele entra também. Né? Então, as margens da alegria, que nós sempre estamos assim, ó, no limite das margens da alegria, porque de uma hora para outra, pumba, nós viramos para a tristeza. Famigerado. Temática violência. Narrado em primeira. Repare que as margens da alegria em terceira. Esse aqui em primeira. Sinopse. O jagunço Damásio Siqueira atormenta-se com um problema vocabular. Ouviu a palavra famigerado de um moço do governo e vai procurar o farmacêutico, pessoa do lugar, para saber se o termo era um insulto contra ele. Então, vamos explicar. Esse jagunço Damásio é o jagunço mais temido da região. O pessoal tinha medo dele assim, ó, terrível. Um dia, chega um rapaz do governo e diz assim, o senhor é um famigerado. Ele, gente, deve ter pego a espingarda, a arma, para matar esse rapaz. Só que, o que é famigerado? Puxa, eu vou ter que perguntar para alguém, o que é isso aí? Se for um palavrão, eu vou dar um escorno dele. Mas se não for, olha só, famigerado constitui-se num episódio cômico, é de violência, mas é cômico, cuja trama é a seguinte: um médico do interior, farmacêutico, né, narrador da história, recebe a visita de 4 cavaleiros rudes do sertão. E o líder deles chama-se Damásio, conhecido assassino da região. Quer que o doutor o esclareça a respeito do significado da palavra famigerado. Veja como é que ele fez essa pergunta para o doutor. O Damásio chega no farmacêutico. Vós, mercê, agora me faz a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo famigerado? Não. Famigerado? Não. Família-gerado? Família gerado? Ah, eu não sei. Eu sei dizer que esse rapazinho do governo me chamou dessa coisa aí. O médico, temeroso de revelar o verdadeiro sentido da palavra, porque o médico sabia que famigerado é um salafrário, ele mente, pois ele teme a violência do Damásio contra esse moço do governo, que assim o havia chamado. E aí o doutor diz que famigerado quer dizer célebre, notório, notável. Aí o assassino fica tranquilizado com a resposta do médico e agradece e vai embora. Antes, porém, ele considera, o Damásio diz para o doutor, não há como as grandezas machas de uma pessoa instruída. Ou seja, o médico, gente, conseguiu salvar a pele daquele rapaz do governo. Porque se o médico dissesse que é um famigerado, esse Damásio ia voltar lá, encontrar esse rapaz e matar ele. Então o doutor meio que pressentiu que ali ia ter um problema. Neste conto, podemos opor o poder da força, Damásio, ao poder da instrução. Quer dizer, um tem poder da força, o médico tem poder da instrução, do conhecimento. Caso o médico tivesse revelado o sentido
do dicionário do termo famigerado, estaria, por certo, infligindo uma sentença de morte a esse rapaz. Guimarães Rosa tematiza o conto a importância da linguagem, o seu conhecimento ou não de determinadas posições sociais. Então, muitas vezes, gente, nós temos que... Tu ouve uma palavra que tu pensa que é um palavrão ou está fora de contexto, calma, pensa primeiro antes de agir. Ok? Soroco, sua mãe e sua filha. Temática da loucura. O narrador é em terceira pessoa. Sinopse. Um trem aguarda a chegada da mãe e da filha de Soroco. O Soroco, a mãe dele e a filha, eles moram num lugar bem afastado. Só que o Soroco vai mandar a mãe e a filha para o manicômio em Barbacena. Então, os três estão esperando o trem para ele embarcar as duas para levar para Barbacena. Durante o trajeto até a estação, porque ele está saindo de casa, para ir até a estação, levados pelo Soroco, elas começam surpreendentemente a cantar, porque elas são loucas. Vocês sabem que louco canta, né? Eu imagino ele na mão com a filha e a outra mãe, a mão com a mãe dele, e as duas são ali, né? Todas, né? Quando o trem parte, o Soroco volta para casa e ele começa a cantar a mesma canção que a mãe e a filha estavam cantando. Por quê? Não que o Soroco ficou louco, é que ele, gente, aquela música que as duas cantavam, não foi só em direção à estação de trem. Aquela música, elas deviam cantar o dia inteiro dentro de casa, o dia inteiro. Ora, no momento em que ele leva a mãe e a filha para o trem, para ser levado para o manicômio, é óbvio, gente, que ao retornar para casa, ele coloca para fora toda aquela dor que ele estava sentindo, cantando a mesma música. E os amigos da cidade, vendo o sofrimento do Soroco, cantando aquela mesma ladainha da mãe e da filha, acabam indo com ele, cantando junto com ele, para dar solidariedade, para dizerem que todos eles estão solidários com o Soroco. O conto narra a história do Soroco, viúvo, que está para mandar sua mãe e sua filha dementes para o hospital de Barbacena. As pessoas do povoado ajuntam-se, silenciosas e solenes, em volta do vagão de trem em que elas viajarão. Soroco, sua mãe e sua filha surgem. Então, as pessoas já estão lá na estação de trem, sabendo que Soroco vai trazer as duas para ser levado para o manicômio, provenientes da rua onde morava, e dirige-se ao vagão. A moça, a filha, principia a canção Que Nem os Santos e os Espantos. Logo depois, a velha acompanha a neta em seu canto sem sentido. O trem chega, as duas partem para nunca mais voltar. Soroco mantém-se calado, experimentando um profundo sentimento, a dor de ver que definitivamente ele vai se separar da mãe e da filha. As pessoas, por sua vez, mostram-se solidárias. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. O que é neblинada? Chorosa, gente. De repente, todos gostavam demais do Soroco. Ele parece não ver as pessoas que estavam em volta e mover-se em direção à casa dele. Contudo, ele é tomado por um arrebatamento momentâneo e começa a entoar a mesma cantiga das loucas. E a comunidade de dó do Soroco acompanha no canto e todos conduzem o Soroco para a casa dele. O protagonista, Soroco, que significa uma pessoa oca por dentro, que ela não tem mais vida, desorientado em seus sentimentos com a partida da mãe e da filha, e sem meios de verbalizar, porque ele não conseguia exteriorizar as emoções dele, ele se expressa de maneira semelhante à utilizada pelas duas. O conto fixa justamente nesse momento de exaltação, quando, num comportamento inusitado, Soroco termina por envolver a todos na cidade. Esse é um conto de solidariedade. Os Irmãos Dagobert, temática da violência. Narrador em terceira pessoa. Sinopse. São 5 irmãos violentos, gente.
O valentão Damastor Dagobert, que é o pior dele, gente, é o violento. Depois de muito ridicularizar Lio Jorge, é morto por esse. No arraial, no vilarejo, todos dão como certo a vingança dos outros irmãos Dagobert. Então, deixa eu explicar para vocês. Um dia, o Damastor... Bom, Damastor, vocês lembram os Lusíadas que eu dei para vocês no primeiro ano? Que tem a história do gigante Adamastor, que era um gigante mitológico enorme? Pois esse Damastor, ele é tão grande quanto... Ele é enorme. E ele é mau, gente. E aí, esse Lio, ele resolve ridicularizar um rapazinho bem simplesinho chamado Lio Jorge. Ô, bunda mole! Ô, não sei o que, mil uma coisa. E aí, gente, esse Lio Jorge, ele, assim, sem querer, querendo, ele acaba matando o Damastor. Quando, lá no vilarejo, as pessoas ficam sabendo que o Lio Jorge matou o terrível Damastor, todos eles na cidade têm certeza que os outros 3 irmãos do Damastor vão se vingar. Os irmãos do Damastor é o Doricão, o Dismundo e o Derval. Bom, gente, todo mundo está sabendo que esses 3 irmãos vão vingar a morte do irmão deles. A expectativa da revanche cresce quando esse Lio Jorge comunica a toda a cidade a intenção dele de participar do enterro do Damastor. Gente, as pessoas... Lio Jorge, tu acabou de matar o cara, os irmãos dele vão estar no velório, eles vão te matar. Que bobagem é essa de tu ir no velório? Para surpresa de todos, os irmãos só não concordam, como justificam a atitude de Lio Jorge, dizendo que Damastor teve o fim que mereceu. Agora, olha só o que aconteceu. Antes de mais nada, eu quero colocar aquilo ali. Esse conto, gente, os irmãos, ao enterrar o irmão, eles estão enterrando o próprio passado deles. É o fim do ciclo de ignorância liderados pelo Damastor. Nós temos um anticlímax, ou seja, quando tu pensa que o mal vai acontecer, há um anticlímax. O bem vai acontecer. Porque Lio Jorge, sem querer querendo, acaba guiando os irmãos para um aprendizado. E vocês vão ver agora. É noite e a cena inicial do conto é a do velório do Damastor Dagobert, o mais velho dentre 4 irmãos. E estes são conhecidos como os demos da região. Gente extremamente violenta, descrita como facínoras pelo narrador. É também através do narrador em terceira pessoa que ficamos sabendo que o Damastor fora morto por um Lagalé. Lagalé é um João... Ninguém, gente, é uma pessoa sem importância. Um cara pacífico, honesto, chamado Lio Jorge. Este Lio Jorge matou o Damastor em legítima defesa, porque o Lio Jorge foi atacado sem razão pelo Damastor. Então, num gesto de defesa, ele mata. A tensão da narrativa aumenta à medida que as pessoas que velam o Damastor ponderam a respeito da atitude que os Dagobert tomariam contra o Lio Jorge. O Lio Jorge vai aparecer, todo mundo sabe, vai matar o Lio Jorge. E aí, gente, o Lio Jorge vai no enterro. E o pior, gente, ele se oferece para carregar o caixão num gesto de humildade e numa última tentativa de inverter o destino dele. Ao que tudo indica, já estava traçado que seria os irmãos matarem o Lio Jorge. Ao amanhecer, o enterro deixa a casa a caminho do cemitério. Lio Jorge segura uma das alças do caixão, cercado pelos irmãos Dagobert. As expectativas intensificam-se. Todos pensam que logo após o enterro, eles vão vingar a morte do irmão. Só que não. Porém, os irmãos Dagobert agem surpreendentemente, absolvendo o Lio Jorge. Um dos irmãos diz assim: moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado. Dito isso, os irmãos agradecem a atenção dos presentes
e comunicam que deixariam o povoado. A gente, vamos embora, morar numa cidade grande. Deixa eu explicar para vocês. Olha o que dá para entender. Eles eram malvados, eles eram facínoras, eles eram violentos por causa do irmão mais velho. A partir do momento que o irmão mais velho é assassinado, morre, é como se fosse uma libertação dos outros três. Porque os outros três não queriam continuar nessa vida, gente, né? De facínoras. Então, na realidade, o que o Lio Jorge fez foi uma libertação para os outros três. Tanto, gente, que eles, em agradecimento, mandam o Lio Jorge embora e eles então dizem para a cidade que eles querem ir para a cidade grande para poder viver de uma maneira mais, né, civilizada. Que coisa interessante esses contos, não? É um mais assim incrível do que o outro. A terceira margem do rio. Tema, misticismo, o insólito. Esse aqui é o mais difícil deles. Narrador em primeira pessoa. O homem abandona a família e a sociedade, porque ele quer viver à deriva numa canoa no meio de um grande rio. Ele diz para a mulher, para os filhos, que ele não quer mais viver na sociedade e nem família. Ele pega uma canoa e se dirige para o meio do rio. E nunca mais volta. Com o tempo, todos, a mulher, os outros filhos, menos o primogênito, desistem de apelar para o seu retorno e mudam-se de lugar. Porque, turma, quando o pai vai para o meio do rio, todo dia, gente, os filhos iam lá, pai, quando é que o senhor vai voltar? Chega, volta para casa. E a mulher, ô fulano, volta para casa, chega de fazer essa promessa aí, o que é isso? E esse barco nunca, essa canoa nunca mais aparece. Aí ele resolve ir embora. Bom, não adianta mais a gente ficar aqui esperando que ele volte. Porém, o filho mais velho, não, gente. O filho mais velho não quis com os outros, e o filho mais velho era o único que todos os dias, no final da tarde, ia para a beira do rio para falar com o pai dele. Só que o pai nunca respondia. Pai, como é que está o senhor, pai? Eu estou aqui. Qualquer coisa, o senhor pode voltar. Eu não sei o que está acontecendo. Por que o senhor escolheu isso? Então, o filho, gente, por vínculos de amor, esforça-se para compreender o gesto paterno. Por isso, ali permanece por muitos anos. Já de cabelos brancos e tomado pela intensa culpa, um dia ele resolve substituir o pai na canoa e comunica a decisão. Pai, tudo bem, pai. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar. Eu assumo isso que o senhor está fazendo e o senhor vem para cá. Quando o pai faz uma menção de se aproximar, a impressão que se tem é que o pai aceitou, o filho se apavora e foge para viver o resto dos seus dias ruminando pelo falimento e pela covardia. Ou seja, no momento em que o pai volta para realmente ele fazer essa troca, aí o filho corre porque vê que ele é covarde, ele não tem aquela coragem de fazer o que o pai fez, de ficar na beira do rio, na margem do rio, na terceira margem do rio. Olha aqui. A terceira margem do rio conta-nos a história de um homem que sai de toda e qualquer convivência com a família e com a sociedade, preferindo a solidão do rio, lugar em que dentro de uma canoa ele rema rio abaixo, rio afora, rio adentro, ele só fica lá. Por contradizer os padrões normais de comportamento, todo mundo chama ele de louco, desequilibrado. O narrador personagem é o filho dele, o mais velho, e relata todas as tentativas da família, parentes, vizinhos e conhecidos de estabelecer algum tipo de comunicação com o solitário remador. Contudo, esse pai se recusa a qualquer contato. A família, inicialmente aturdida com a atitude inusitada desse pai, vai se acostumando com o seu abandono. Com o tempo, eles resolvem mudar da região onde residiam. A irmã se casa, vai embora, levando a mãe. O irmão também muda-se para outra cidade. Somente o narrador permanece. Sua vida torna-se reclusa e sem sentido, a não ser pelo desejo obstinado de entender os motivos da ausência do pai.
homem triste, sou homem de triste palavras. De quem eu era, tinha tanta culpa. Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio pondo perpétuo. Um dia, esse filho dirige-se ao rio e grita pelo pai, e propõe tomar o seu lugar na canoa. Mediante a concordância dele, o filho foge apavorado, desistindo da ideia. Estou pedindo perdão. Sei que ninguém soube mais dele. Sou um homem desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado? Então, gente, às vezes nós temos que tomar atitudes, e quando a gente resolve tomar uma atitude, a gente desiste. Quando tu toma uma atitude, tu tem que ir até o fim. Então, gente, isso significa que esse filho, ele teve medo de embarcar na canoa do pai e ir para a terceira margem do rio, porque ele não sabe o que tinha lá. É o desconhecido. Será que eu vou fazer isso? Quantas vezes tu é um profissional, tu trabalha numa empresa aqui no Rio Grande do Sul, está estabelecido com a família, de repente vem uma proposta para ir para o Canadá. E tu vai ter que deixar a família, tudo, e aí tu não vou. Ou seja, é o falimento, sabe? Tu não tem coragem de desbravar a terceira margem do rio, porque tu tem medo do que possa acontecer. Há os símbolos do livro. Aquela flecha ali, vocês sabem que é o símbolo Sagitário. Sagitário, gente, é sempre o impulso da partida, da mudança. Por isso que quem usa esse símbolo são as pessoas que têm o impulso de partir, de mudança, de fazer voltas na vida. Esse outro símbolo é o símbolo da Libra. A Libra é o equilíbrio. Então, quando tu tem o impulso da partida, nós temos que equilibrar, gente, os extremos. Ali está o pai na canoa. É a realização, a busca da terceira margem. O equilíbrio e aquilo ali, o símbolo do infinito. O narrador personagem nos dá a conhecer um ser humano cujos ideais de vida divergem dos padrões aceitos como normais. Trata-se do pai do narrador, o qual, com sua atitude obstinada, ao mesmo tempo afronta e perturba os seus familiares e conhecidos, que se veem obrigados a questionar as razões de seu isolamento e alienação. O único a persistir na busca de entendimento da opção do pai é o narrador, que não se descuida dele e chega a desejar substituí-lo. A escolha de isolamento no rio instiga, assim, permanentemente esse primogênito. Este é levado a questionar o próprio existir humano. Conto focado na complexidade e na aparente gratuidade das ações humanas. Último conto. A Menina de Lá. Temática infância. Narrador em terceira pessoa. O narrador não questiona se as histórias são verdadeiras ou não. Ele simplesmente reproduz a visão do mundo do homem do sertão. O sertanejo, ele é um homem muito mítico, ele é muito de crendices. Sinopse. Nininha, uma menina de 2 aninhos, possuía dotes paranormais. Os seus desejos, por mais estranhos que fossem, sempre se realizavam. Eles moravam numa roça isolada. Os parentes guardavam em segredo o fenômeno para tirar proveito. Porque, gente, de início, os pais não revelaram essa paranormalidade dela. Para no futuro, estou inventando ir no Faustão, ir no Luciano Huck, para ganhar dinheiro. As reticências falas da menina tinha caráter de premonição. Por exemplo, uma certa feita o pai dela estava caminhando na sala e reclamando da impiedosa seca. É muita seca, não dá para plantar mais nada. Aí a Nininha disse assim, eu quero um arco-íris. Quando ela disse eu quero um arco-íris, se fez no céu um arco-íris. E depois do arco-íris, uma alentadora chuva. Depois, gente, ela pediu outras coisas, ela pediu não sei o que e tal, e sempre acontecia. Um dia, ela pede um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites brilhantes e ninguém entendeu isso. Para que ela quer um caixão com rosa com enfeites brilhantes? Ninguém percebeu que o que ela queria era morrer.
o conto tem como protagonista uma menininha de nem 4 anos, chamada Nininha. Ela nos é apresentada com características muito especiais. Fala pouco, brinca pouco, inventa muitas palavras e histórias absurdas, vagas, tudo muito curto. Até o narrador desconfia das atitudes dessa menina. Seria mesmo um tanto tolinha? Os pais e a tia, parentes com que a Nininha mora, acostumaram já com seu jeito quieto e introspectivo, mas destemido. Contudo, Nininha começa a surpreender realmente quando realiza seus primeiros milagres. Primeiramente, os desejos delas eram muito simples, despretensiosos, mas prontamente atendidos. Uma vez ela viu um sapo e queria um sapo. E não é que, por encanto, uma bela rebrejeira aparece no pátio da casa dela. Outra vez ela queria comer uma pamonha de goiaba. Surge do nada uma vizinha, de longe, com os tais pãezinhos e a pamonha de goiaba. Seus feitos vão se tornando cada vez mais significativos. A mãe dela tinha adoecido. E ela se cura, gente, a mãe dela, com afago da filha. Ou seja, estava com muita dor no estômago, a filha colocou a mãozinha no estômago da mãe e a dor desapareceu. Desejou ver o arco-íris, porque o pai estava reclamando da seca. Choveu na região. O que ela queria que falava, de súbito, acontecia. Mas Nininha, repentinamente, adoece e morre. Todos ficam desolados e começam os preparativos para os funerais. Então, a tia Antônia, que é uma tia dela, tia Antônia, revela no dia do velório dela que a menina, no dia da chuva, que ela exigiu um arco-íris, havia dito para a tia que ela queria um caixãozinho cor-de-rosa com efeitos brilhantes, verdes brilhantes. O pai não admite realizar o desejo da filha. Não, eu não vou comprar caixãozinho, coisa nenhuma. Que isso aí é para ajudar ela a morrer. A mãe pensa o contrário. Aí discute. E ela, por fim, se tranquiliza. Se essa for a vontade de sua filha, a tia dizendo, havia de se concretizar. Pois havia de sair bem assim, do jeito cor-de-rosa, com verdes brilhos, porque era e tinha que ser. Pelo milagre, o de sua filha em glória, a Santa Nininha. Então, gente, quando essa tia conta essa história, que ela desejou um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites, todos os parentes olham para o caixão e o caixão era exatamente o que ela tinha imaginado. Cor-de-rosa com enfeites verdes e brilhantes. A partir daquele momento, mesmo que os pais não quisessem, porque eles queriam, gente, eles queriam se aproveitar, começa a se espalhar que ela é uma santa. Então, a Santa Nininha. Eu já imagino os pais vendendo correntes, escapulares, tudo para ganhar dinheiro em cima da filha. Agora vamos fazer. Aquilo que vocês fizeram sem ler a obra, que não leram, agora vamos ver. E aí? Opa! Só porque tem gente já respondendo aí, ó. Aqui, ó. Isso aí. Vamos ver? É a letra A. Por que a B está errada? Chorou com sua mãe e sua filha, uma família de 3 pessoas? Sim. Embarca? Não, os 3 não, só as 2. Irmãos da Gobel e o Jorge, bandido? Não, o Jorge não é bandido. Ele é o Laguilé, né? É o abobadinho. Terceira margem do rio, pai de família encomenda uma canoa, despede-se dos seus e parte para a capital. Que capital, gente? Foi para o meio do rio. E agora? Perfeito. É narrado em terceiro, não? E agora?
Viu que a Ana Barrichello agora está entendendo tudo? Tá que tá, né? Tá mandando Olha, brasa. só, tu explica bem. Agora tá mandando, né? Vai lá. Todos os três. E agora? Nossa, que rapidez, né? Eu fico assim, emocionado com a leitura que vocês tiveram. Vocês leram e entenderam todos os contos, né? Que a gente colocou. Meu Deus do céu, olha só que beleza. Essa aqui é difícil. Essa aqui eu quero ver. Opa, temos duas alternativas. Já não é igual. Já não é igual. É a D. A 1 também está certo. O pessoal colocou só a B, né? São experiências excepcionais, criaturas incríveis, né? Míticas. Tá? E a outra está errada porque diz pela irrelevância. Irrelevância está errado. Acho que esse é o último, né? Esse aqui é muito fácil. Meu Deus, é muito fácil. E muito rápido de fazer. Turma, aqui está dizendo, ele utilizou tanto a língua padrão quanto a inclusão de traçonalidade. Qual dessas frases tem discurso direto? É o que tem travessão. É o que tem travessão, gente. Eu já olhei aqui, não tem. Pô, você vai, você fique, você nunca volte. Quer dizer, por causa desse travessão aqui, é o direto. Pronto. Vocês viram, gente? Nada é tão difícil que não se possa dar um jeito na matéria. Valeu, então? Tranquilo? Valeu. Então é isso aí. Valeu, Maravilha. Sor. Estão preparados para a prova, tenho certeza. Tchau, Sor. Tá bom? Tchau, tchau.